Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre concordância nominal. E hoje falaremos de mais duas regrinhas muito importantes para isso. Primeira regra é a respeito dos números ordinais. Alguém lembra o que é o número ordinal, para que ele serve, quais são? Os números ordinais são aqueles números que nós utilizamos para organizar, ordenar, né? Então, eu sou a primeira aluna da classe, eu sento na terceira cadeira, né? Tudo que te indicar ordem, estiver falando de organização, a gente vai utilizar esses numerais, ok? Então, nos casos, o primeiro caso que nós temos dessa regra, o primeiro caso que nós temos é esse aqui, ó. Primeiro caso. Nos casos em que há números ordinais, números, né? Vamos botar o S aí. Números ordinais antes de quem? Do substantivo, porque a gente já viu que quando a gente fala de concordância nominal, tem que rolar um substantivo no meio, certo? Tem que rolar um nome. Então, quando esses números ordinais vierem antes do substantivo, como vai ficar essa concordância? O substantivo pode ser usado tanto no singular como no plural, ok? Vamos ver como é que vai ficar isso? A segunda e a terceira casa. Então, casa, que é o meu substantivo, certo? Aqui nós temos o quê? Numeral, numeral. E aqui nós temos um substantivo. Então, por termos um substantivo, esse substantivo ele pode ficar no singular ou esse substantivo pode ficar no plural, ok? Aqui também, no segundo exemplo, ó, nós temos um numeral, outro numeral e um substantivo aqui no final. No caso, ele vai concordar com os dois numerais juntos, ele vai passar para o plural. Aqui, ele está sendo utilizado no singular. Não tem nenhum problema, ok? Temos essas duas opções e as duas opções estão corretas quando esses numerais ordinais vierem antes do substantivo. Agora, nós temos um segundo caso sobre essa mesma regra dos numerais, ok? O nosso segundo caso é o seguinte. Nos casos em que há numerais ordinais depois do substantivo, como vai ficar isso? Este substantivo, ele deve ser utilizado no plural. Então, aqui a gente não tem uma segunda opção, a gente só tem uma opção. Qual é essa opção? Colocar este substantivo no plural. Ok? É a única opção que nós temos. Vamos analisar? Ah, professora, e essa opção ela é feita como? Quando? Quando os meus numerais ordinais vierem depois do meu substantivo. Exemplo, as casas segunda e terceira. Então, veja que aqui nós temos o substantivo e depois desse substantivo nós temos dois numerais. Dois numerais. Esse meu substantivo está vindo antes, está aparecendo na minha oração antes dos numerais. Se isso está acontecendo, qual é a regrinha para este caso? Colocar no plural, sempre, ok? Aqui nós não temos outra opção. Beleza? Podemos ir para a próxima regra? Vamos lá? Expressões. Existem algumas expressões que são muito conhecidas no nosso dia a dia, algumas nem tanto, mas muitas pessoas utilizam de forma errada, fazem uma concordância de maneira errada. Mas hoje isso acaba aqui, hein, gente? Quero todo mundo escrevendo corretinho. Todos escrevendo bem direitinho, conforme todas as regras de concordância nominal. Vamos lá? A primeira palavrinha, a primeira expressão
utilizada aí muitas das vezes com erros também, muitas vezes, é a palavra anexo, tá? A palavra anexo vem de anexar. Ela deve concordar em gênero e número com o substantivo. Ou seja, ela vai passar do masculino para o feminino, se for o caso, e vai passar do singular para o plural também, se for o caso. Ela vai concordar tanto no gênero quanto no número com o substantivo, ok? Então, segue anexo o recibo. Ó, segue anexo. Por que que anexo está no singular plural? Porque a palavra que ele está se referindo, ó, que é recibo, o nosso substantivo, está o quê? No masculino singular. Então, por isso que ele está desse jeito. Ele precisa concordar com o substantivo. Segue anexa a fatura. Por que que está no feminino? Porque fatura é feminino. A palavra que está se referindo, ó, está no singular e no feminino. Bom, a expressão em anexo não vai variar. Mas há duas formas de utilização, né? Eu tenho anexo sem a preposição em, que significa incluso, está anexado, né? E nós temos a expressão em anexo. Anexo vai ser um adjetivo, tá? Por isso vai concordar em gênero e número. E a expressão em anexo, ela vai ser utilizada como um substantivo. Então, ela não vai sofrer variação, independente se o substantivo que estiver acompanhando for no masculino ou feminino, singular ou plural, vai permanecer do mesmo jeito. A expressão em anexo significa o quê? Que está dentro do anexo. Não é apenas o anexo, está dentro do anexo. Então, eu vou utilizar em anexo quando eu estiver me referindo a esta situação, ok? Exemplo, segue em anexo a fatura. Está dentro do anexo, ok? Diferente daqui. Segue anexo recibo. O recibo ele está incluso, está anexado ali, ok? Espero que vocês tenham entendido a diferença dessas duas expressões aqui, dessa palavrinha e dessa expressão. A próxima expressão que nós vamos ver é a seguinte: bastante. Essa palavrinha, bastante, essa expressão, ela tem dois casos também. Bastante vai ter função de adjetivo, qualificar, lembra que é adjetivo? Qualificar. Quando tiver essa função aqui de adjetivo, depois eu vou ensinar um bisuzinho para saber se é um adjetivo ou se é um advérbio, tá? Quando tiver essa função de adjetivo, a palavra bastante, quando for adjetivo, função de adjetivo, a palavra bastante vai concordar em gênero e em número com o meu substantivo. Exemplo, recebemos bastantes telefonemas. Aqui eu estou utilizando com o valor de adjetivo. Por isso, está fazendo essa concordância, está variando, ok? Mas existem algumas situações que essa palavra bastante estará como advérbio. E quando isso acontecer, o meu bastante não vai sofrer variação. Ele vai permanecer do mesmo jeitinho, no singular, tá? Exemplo, eles cantam bastante bem. Ficou meio estranho, né? Mas é usual. Bastante. Esse meu bastante eu consigo substituir por muito. Opa, falhou aqui, desculpa. Por muito. Se eu consigo
substituir por muito, bem, eu tenho um advérbio. Aqui, eu consigo substituir por muitos. Opa. Muitos, né? Muitos. Recebemos muitos telefonemas. Recebemos, vamos tentar passar para o feminino, muitas cartas. Eu consigo mudar esse meu muitos aqui. Ele vai variar. Se ele vai variar, ele não é um advérbio, porque nós sabemos que os advérbios eles não vão sofrer variação. É uma classe gramatical invariável. Então, se aqui, no meu primeiro caso, o meu muito, ele sofrer alguma variação, eu já sei que não é um adjetivo, que é um advérbio. Logo, qual vai ser a regrinha que eu vou seguir? Vai concordar em gênero e número com o substantivo. Já no meu segundo caso, vamos tentar mudar essa frase aí. Carla, digamos que aqui nós tenhamos um exemplo, né? Carla gosta bastante deles. Como vai ficar? Bastante ou bastantes? Bastante, porque seria Carla gosta muito deles. O meu muito, ele não vai variar. Se ele não vai variar, eu tenho o quê? Um advérbio. Então, se está na dúvida se esse meu bastante é um advérbio ou um adjetivo, eu faço a substituição por muito, muitas, muitos e muitas, ok? Se eu conseguir variar o meu muito para o feminino ou para o plural, se eu conseguir variar, tá? Eu tenho um adjetivo. Agora, se na frase, na minha oração, nessa mudança, eu não conseguir variar o meu muito, ele continuar invariável, eu já sei que o meu bastante, ele vai ser um advérbio. Pegaram um bisuzinho? Deu para entender? Ó o bizu, hein? Isso aqui é um bisuzinho. Bizua. Bom, nós temos também uma próxima regrinha, uma próxima expressão, que é a palavra meio. Gente, o que tem de pessoa que usa meio errado? Olha, nem conto para vocês. Meio, quando tiver função de adjetivo, ou seja, caracterizar, ele deve concordar em gênero e número com o substantivo, tá? Meio, quando tiver a função de caracterizar. Vamos ver como é que vai ficar esse negócio? Atrasado, tomou meio copo de leite e saiu correndo. Atrasado, tomou meia xícara de leite e saiu correndo. Aqui, esse meio, ele é o quê? É um numeral, certo? É uma fração, é um numeral adjetivo, tá? Porque ele está acompanhando, por isso que aqui tem, ó, escrito assim, função de adjetivo. Porque esse meio aqui, quando for um numeral adjetivo, vou tentar escrever aqui. Quando for um numeral adjetivo, ele vai concordar em gênero e número, tá bom? Atrasado, tomou meio copo de leite e saiu correndo. Meio copo, está acompanhando, né? Se está acompanhando, é um adjetivo, um numeral adjetivo, e vai concordar em gênero e número com o meu substantivo, que é copo, certo? Então, por isso que meio está no singular masculino. Aqui, atrasado, tomou meia xícara de leite. Por que que tá meia aqui? Porque está concordando com xícara, que é o numeral adjetivo, está acompanhando o meu substantivo, caracterizando, falando a respeito da quantidade de leite dentro da xícara. Então, vai concordar em gênero e número com o meu
substantivo, ok? Agora, quando ele tiver uma função de advérbio, ele não vai variar, porque os advérbios não variam. Não vai variar. Exemplo, ele é meio maluco. Ela é meia maluca, é isso? Não, muita gente fala desse jeito, né? Muita gente faz a concordância aqui como se tivesse de fazer uma concordância, tivesse que variar, né? Concordar em gênero e número. E aqui não é assim. Nós vimos que o advérbio, ele não varia. Então, quando tiver esta função de advérbio, não pode variar. Ela é meio maluca. Eu estou meio cansada. Ok? Ele vai permanecer do mesmo jeitinho, não vai concordar, não vai variar, porque os advérbios não variam. É uma classe adverbial, é uma classe gramatical invariável. Ok, gente? Gravem aí para não confundir depois. Ninguém vai falar errado aqui. Ai, professora, hoje eu estou meio cansada. Hoje eu estou meio cansado. Ok? Deu para entender? Professora, como é que eu vou saber se este meio vai ser adjetivo ou vai ser advérbio? Eu vou substituir, certo? Se eu conseguir substituir por mais ou menos, eu tenho um advérbio. Se eu não conseguir substituir por mais ou menos, tiver a função de quantidade, quantidade vai ser um numeral adjetivo. Mais ou menos vai ser um advérbio, ok? Próxima palavrinha, a palavrinha menos. Também é uma palavrinha que o pessoal gosta de errar muito. Menos. A palavra menos, gente, ela não vai variar, ok? Independente se estiver, o meu substantivo estiver no plural, ou no feminino plural, a minha palavrinha menos vai permanecer deste mesmo jeitinho, não vai mudar, não vai passar para o singular, não tem nem como, né? Mas não vai variar, ele vai permanecer do mesmo jeito, tá? Aqui nós temos, hoje tenho menos alunos. Hoje tenho menos alunas. Menos alunas não existe, tá? Menos não existe. Vamos lá, a próxima regrinha é a regrinha de 3 expressões que são utilizadas, a mesma regra de concordância nominal para elas, tá? É proibido, é bom, é necessário. Tem algumas lojas, inclusive, que erram feio aí nessa concordância. Essas 3 palavras, elas não vão variar. Nunca, professora. Não, nós temos uma exceção. Que exceção é essa? Quando essas palavras estiverem acompanhadas por um determinante, elas vão modificar. O que é determinante? Quando tiver algum numeral, algum artigo, algum pronome no feminino, aí eu vou fazer a concordância com este determinante, ok? Vamos ver alguns exemplos. É a proibida entrada de animais. É proibido, mesmo que entrada esteja aqui, né, seja um substantivo feminino, o meu proibido não vai concordar com este substantivo. Por quê? Qual é a regrinha de concordância? Vai permanecer invariável, a menos que haja algum determinante aqui. Nós temos algum artigo aqui? Não. Nós temos algum numeral aqui no feminino? Não. Nós temos algum numeral no feminino? Não temos. Então, vai permanecer no masculino singular, independente de qual seja o meu substantivo aqui. É proibido fumar, é proibido entrada, é proibido saída, é proibido dormir. Qualquer proibição que não tenha nenhum determinante
vai permanecer do mesmo jeito, invariável. Agora, olha o próximo exemplo. É proibida a entrada? Olha, por que que foi proibida? Por que que está no feminino aqui? Se a regra é que não vai variar. Porque aqui nós temos a presença de um artigo que está determinando, tá? E este artigo está no feminino singular. Então, eu vou fazer a concordância dessa minha expressão com esse determinante. Então, vai ficar, é proibida a entrada. Não significa que proibida está concordando com entrada, né? Está concordando com esse determinante que está modificando entrada, este substantivo. Verdura é bom. Ai, que estranho. Mas não tinha que ser verdura é boa? Não, por quê? Bom. Também se enquadra nessa regrinha de invariável, a não ser que tenha um determinante. Então, a verdura é boa, porque há a presença de um determinante aqui. Paciência é necessário. Ai, que estranho. Estranho, mas necessário também está na nossa regrinha. Então, preciso de um determinante para fazer a concordância. A paciência é necessária. Por quê? Por que que necessária aqui está no feminino? Porque nós temos a presença de um determinante. Moleza, né? Ninguém mais vai errar essas palavras, essas expressões. Todos vão falar certinho, corretamente e ainda vão se ligar quando forem em alguma loja e observarem isto aqui, ó. É proibida a entrada sem o nosso determinante, que tem um monte de loja que coloca. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me chamar aqui para a gente esclarecer. Beijo grande em todos vocês. Até mais!